Um, dois. Ai. Caramba, minha lombar doeu. Se isso já aconteceu com você, ou se você tem, cara, aluno com dor na coluna lombar, você precisa parar de passar esses 4 exercícios que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, porque são os piores para alunos que têm dores na coluna lombar. Fala aí, Stark, tudo bem? Meu nome é Bruno, criador da comunidade Stark. No vídeo de hoje, como eu disse, a gente vai conhecer 4 exercícios que, cara, são horríveis pro teu aluno que tem dor na coluna lombar. Primeiro dado que eu preciso te dar aqui, eu não sei se você sabe, eu falo bastante sobre isso, mas 80% da população tem dor na coluna lombar. Cara, então o que quer dizer isso? De cada 10 alunos, 8 vão ter dor na coluna lombar. Então, de cada 10 alunos que aparecerem na tua frente, provavelmente 8 deles vão ter dor na coluna lombar. É só você pensar, eu tenho certeza que você tem aluno com dor lombar, ou você conhece alguém que tem dor lombar, ou até mesmo você tem dor lombar. Então, cara, de cada 100 alunos, 80 vão ter dor na coluna lombar. Então, se você não souber lidar com essas dores na coluna lombar, ou, por exemplo, não conhecer os exercícios que podem piorar essa dor do teu aluno, sinto muito, mas você vai estar deixando de ganhar dinheiro, você vai estar deixando dinheiro na mesa. Porque ou você vai atender muito mal esses alunos, e aí é pior ainda, que você vai ficar conhecido como um profissional que não soube entregar resultado para ele, e outros alunos não vão querer fazer aula com você, ou você vai ter que falar para ele, cara, não consigo te atender porque eu não sei lidar com dores na coluna lombar. Qual dos dois você vai preferir? Eu não prefiro nenhum dos dois, eu prefiro saber lidar com a dor na coluna lombar, pegar esse aluno e falar, vem comigo que eu sei o que eu faço com você. E aí você entrega resultado para ele, e cara, quando você elimina a dor na lombar de alguém, sinceramente, essa pessoa nunca mais para de fazer aula com você. Fechou? Então, o primeiro exercício de todos, que é o exercício mais comum que as pessoas passam, independentemente se a pessoa tem dor lombar ou não, se o aluno tem dor lombar ou não, é o abdominal. E eu vou te explicar o porquê. Nossa, Bruno do céu, agora você vai falar pra mim que eu não posso mais aplicar abdominal com meus alunos. O mundo inteiro aplica abdominal e eu tenho que ser diferente. Todos os profissionais de educação física têm resultado? Provavelmente não. A grandíssima maioria não tem. E a grandíssima maioria aplica abdominal. Você quer ser igual a eles? Então entende, como eu sempre falo, são 2 caminhos. Só entende o que eu vou te falar, abre a mente para você ouvir o que eu vou te falar. Você pode concordar ou não, mas pelo menos vai ter mais informação na tua mente para você poder ter esse poder de decisão. Então por que abdominal não é interessante para quem tem dor na coluna lombar? Principalmente o abdominal mais tradicional aqui, tá? Mas aí a gente vai levar essa consideração para todos os exercícios que movimentam coluna lombar. Então, ó, quando eu faço o abdominal tradicional, o que eu tô fazendo? Flexão de coluna lombar para encurtar o abdômen. Reto abdominal, né? É o exercício mais comum. Quando acontece essa flexão de coluna lombar, eu retifico a minha coluna lombar. Ou seja, ela estava em lordose, que é a curvatura fisiológica natural da coluna lombar, e ela entra em cifose contra a ação de gravidade. Então o vetor de força da gravidade está para baixo e o nosso movimento é para cima. Então eu faço flexão lombar sob carga. E essa flexão lombar sob carga, quando a gente coloca a carga na coluna lombar flexionada, é um dos piores movimentos para desenvolvimento de hernia de disco, por exemplo. Porque, presta atenção comigo, vou te fazer uma explicação rápida aqui, ó, bem básica. Imagina que a coluna lombar é o seguinte, vértebra em cima de vértebra, e entre essas vértebras a gente tem um disco intervertebral. Esse disco intervertebral, o interessante é que ele receba a carga axial, ou seja, de cima para baixo, sempre de forma uniforme. Então, distribuída igualmente no disco intervertebral, que é um círculo. Basicamente isso, tá? Imagina uma rosquinha. Se por acaso a gente concentrar várias vezes a força em um ponto específico do disco, pode ser que aquele conteúdo do disco intervertebral extrapole para algum outro lugar que não seja o lugar que ele deveria estar. E aí quando esse disco extrapola, ou seja, sai do ambiente que ele deveria estar, ele pinça um nervo, por exemplo. E aí acontece a hernia de disco, o disco herniado. Por isso que, pinçou o nervo ciático, por isso que eu tô com dor. É o disco intervertebral indo lá e só encostando assim, ó. Só de encostar você já vai sentir dor. E aí você está colocando o teu aluno para fazer 100 abdominais por dia, 6 vezes por semana, pensando que, vou perder gordura localizada. Pelo amor de Deus, para com isso, velho. Você está acabando com a coluna lombar do teu aluno. Se o teu aluno não tem dor na coluna lombar, cara, você pode até aplicar um pouco de exercício abdominal para deixar ele feliz, porque geralmente o aluno gosta de fazer abdominal. Mas se ele tem dor na coluna lombar, cara, elimina esse exercício do treino. Então, Bruno, o que eu tenho que trabalhar? Exercícios que previnem o movimento da coluna lombar. Porque o centro do corpo ele tem essa função. Ele não tem a função de produzir movimento. Ele tem a função de evitar movimento. Então, um exercício simples que caberia aqui, ó, que eu vou trabalhar o mesmo reto abdominal, só que com a função real dele é de anti-hiperextensão. Prancha ventral. Eu não posso deixar a lombar hiperestender. Tenho que manter
o centro do corpo ativado para que essa lombar fique neutra. Primeiro exercício. Pensa bem e vê se não tem sentido. E todos os outros que movimentam a lombar, tá? Flexão lateral, mesma coisa, ó. Rotação, carga de cisalhamento. Então toma cuidado. Segundo exercício que eu vejo muita gente fazendo. Cara, é surreal pensar que alguns profissionais ainda têm essas ideias na cabeça. Mas chega o aluno para treinar com você falando que tem dor na coluna lombar. E aí você pensa o seguinte, cara, se ele tem dor na coluna lombar, o que eu vou fazer? Movimentos da coluna lombar. Hiperextensão para fazer essa musculatura ficar forte. E aí bota o aluno para fazer hiperextensão. Primeira coisa, a hiperextensão, ela tem basicamente o mesmo movimento da flexão. Então eu estou colocando o meu disco intervertebral em perigo de hérnia de disco. Hérnia de disco é só o final de tudo, mas antes disso vai gerar dor, vai gerar incômodo. Por exemplo, eu tenho uma protrusão entre L4 e L5. As vértebras lombares L4 e L5. E já me dói muito, não é uma hérnia, mas hoje em dia não dói mais, porque eu treino direito. Mas me doía muito, e é muito incômodo. Então, cara, esse exercício vai fazer com que o teu aluno piore. Se ele já tem dor lombar, presta atenção nisso, tá? Se ele não tem, cara, na maioria das vezes, quem tem dor lombar já tem essa musculatura lombar hiperativa, já é mais forte do que o necessário. Então o ideal seria relaxar e alongar essa musculatura, fazer exercícios de flexão sem carga, para que essa musculatura alongue e relaxe um pouco mais. Pensamento completamente o contrário do que a galera faz. Só que se você parar para pensar, tem total sentido. Porque a pessoa já está hiperestendida na maioria das vezes, então essa musculatura está sempre hiperativa, encurtada. E você está piorando a situação do teu aluno, velho. É só estudar um pouquinho. Depois você pesquisa um pouco sobre síndrome da tesoura aberta, você vai perceber que a lombar está hiperativa, flexor de quadril também está hiperativo. E aí a gente tem abdômen e glúteos inativos. Trabalhar essas musculaturas de forma... para ativar essas musculaturas e relaxar flexor de quadril e lombar seria o mais interessante. Então, toma cuidado na hora de prescrever hiperextensão. Cara, extensão de lombar, tudo bem. Agora, hiperextensão nesse exercício do super-homem, isometria, cara, toma bastante cuidado que você pode estar no caminho contrário do que você quer com o teu aluno. Você pode estar piorando a lesão dele. Ou, se ele não tem lesão, ele vai ter uma lesão provavelmente no futuro. Beleza? Então, esses foram os dois primeiros exercícios. Abdominal e hiperextensão lombar. Terceiro exercício que vai parecer estranho também, e você vai se impressionar. Qual é o terceiro exercício que não é legal trabalhar no momento que o teu aluno está com dor aguda, ou seja, ele está com dor lombar? Não é interessante fazer agachamento com muita carga. Por quê? A motinha. Beleza, hein? Passa a moto na hora que eu tô gravando, já é normal. Mas por quê? Porque lembra da carga axial que eu te disse? Se o teu aluno tem dor lombar, provavelmente ele não sabe estabilizar o centro do corpo da maneira correta. Seria interessante fazer uma avaliação do movimento com ele para entender. Mas, cara, te dou um número aqui que 95% de chance do teu aluno não ter estabilização central adequada. Quando você coloca a carga em cima das costas dele, ou seja, a carga axial na coluna lombar aumenta exponencialmente. E aí ele vai se movimentar, vai fazer o movimento do agachamento, e eu não vou fazer aqui porque eu acho que eu vou sair da câmera. Mas beleza, deixa eu fazer aqui, ó. Ele vai fazer o movimento, só vê aqui, ó, a parte de baixo. Ele vai fazer o movimento do agachamento. Se ele tem alguma disfunção, por exemplo, no tornozelo, que impede que ele movimente a tíbia à frente, que ele tem essa anteriorização da tíbia, quem vai à frente é o tronco, ó. E aí com o tronco mais à frente, eu aumento o meu braço de alavanca, braço de momento, e quem segura toda essa carga é a lombar. Então, além de carga axial, biomecanicamente, eu estou aumentando a carga em cima da coluna lombar, fazendo o meu aluno agachar com peso. E vai também contra o que a gente pensa, todo mundo tem que fazer agachamento. Peso corporal sim, agora com carga nas costas é de se pensar. Se o teu aluno já tem dor na lombar, o interessante seria você corrigir essa disfunção que faz com que ele tenha dor na lombar e corrigir as disfunções do agachamento em si. E aí você junta os dois. E a partir daí você começa a progredir. O problema é que no primeiro dia de aula, os profissionais já querem colocar peso no agachamento do aluno. Isso não faz sentido algum, velho. Teu aluno não sabe lidar nem com o próprio peso corporal, tá cheio de dor na lombar. E aí você vai fazer exercício com ele? Com carga nas costas? Pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. Porque de fato pode ser muito perigoso. Quem é que nunca teve um aluno que agacha
e sai do agachamento falando, nossa, esse exercício dói minha lombar. Aí você pega e fala, não, isso aí é normal. Cara, a maioria dos meus alunos que treinam comigo hoje em dia, ou que já passaram, alunos de personal, tá? Que já passaram pelas minhas aulas, me relatavam isso. Bruno, eu faço agachamento hoje e não sinto mais dor. Por quê? Antes eu sentia. Porque antes de começar a colocar carga, a gente corrigiu tudo que precisava corrigir. Então é simples. É entender a disfunção, corrigir a disfunção, eliminar a dor, depois acrescentar peso, progredir. E a progressão não precisa nem ser primeiramente aumentando o peso. Então tem que ter sentido o que você está fazendo com o teu aluno. Não pode ser simplesmente porque você viu na internet. Tem que entender o porquê. Não somente o que fazer. Você tem que entender porquê e como. O que fazer é fácil. No YouTube tá cheio de vídeo, no Google tá cheio de vídeo. Tem um monte de gente aí vendendo e-book por R$50 com 200 exercícios. Você pega lá e bota um monte. Aquilo ali é o quê? Agora, por que eu vou fazer aquele exercício? Como eu tenho que executar aquele exercício? Isso são perguntas que profissionais diferenciados conseguem responder. A maioria dos profissionais que prescrevem esses exercícios aqui para quem tem dor lombar, se eu perguntar o porquê que ele está passando aquele exercício, ele não vai saber responder. Ou ele vai dar uma resposta, cara, que todo mundo daria, que, por exemplo, a minha avó daria. Ah, por que você está fazendo hiperextensão lombar? Ah, para fortalecer a musculatura lombar. Tá, mas o que tem a ver isso? Não tem sentido algum. Então, 3 primeiros exercícios. Abdominal, hiperextensão, o exercício do super-homem, e o exercício do agachamento com carga nesse primeiro momento. Não estou dizendo que não é para você fazer nunca, tá? Estou falando que nesse primeiro momento não é tão interessante. E um quarto exercício, que, cara, muita gente passa esse exercício, a maioria das pessoas passa esse exercício pensando que está ajudando o aluno a prevenir dor da lombar, mas na verdade, como eu disse, os outros 3 estão indo no caminho contrário dessa prevenção. E o que seria? Qual seria esse exercício? O exercício de flexão lateral, como eu disse para vocês. Eu disse ali no começo, mas vou enfatizar ele aqui. Porque tem muita gente que fala, não, vou fazer esse exercício para pegar oblíquo. Primeiro que o oblíquo não faz flexão lateral, tá? A gente vai ter bastante quadrado lombar trabalhando aqui. O oblíquo faz rotação, anti-rotação, para falar a verdade, tá? Além disso, tem gente que coloca 5 kg de um lado e 5 kg do outro. Então o peso compensa o outro. Então você não está fazendo força nenhuma. É como se você estivesse fazendo sem peso nenhum. Então primeiro que o começo do exercício já está errado. E segundo que fazer isso aqui, cara, eu tenho a carga axial da gravidade. Eu tenho a carga axial do meu próprio peso corporal. Eu tenho a carga axial do peso que eu coloquei na mão. Tudo isso empurrando o meu disco intervertebral para baixo. Ou seja, pressionando o meu disco intervertebral. E além disso, eu faço uma flexão lateral para pressionar o meu disco intervertebral em um ponto específico. Cara, é o combo para você piorar a dor lombar do teu aluno. É o combo. Se você quer que o teu aluno tenha dor lombar, faz isso aqui. Sem brincadeira. Não dá mais para passar isso aqui, ó. Profissional atualizado, profissional que ganha dinheiro de fato, nem tem esse exercício como uma possibilidade, velho. Esse exercício aqui não tem benefício quase nenhum e, cara, o malefício dele supera qualquer coisa. Então, 4 exercícios que provavelmente você estava passando, que é de se pensar com alunos que têm dor na lombar, e como eu disse, são vários deles. Então, é muito importante que você saiba disso aqui. Abdominal, hiperextensão, agachamento e flexão lateral. Beleza? Não sei se você concorda, mas eu quero saber. Então coloca aqui nos comentários se você concorda, se você tem mais, você pensa em mais algum exercício que não seria interessante passar para quem tem dor lombar, para ajudar a galera também nos comentários. E aí a gente continua esse papo aqui nos comentários. Fechou? Então tô te esperando aqui nos comentários. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.